Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom? Quero aqui desejar um feliz ano novo para cada um dos irmãos, componentes do grupo aí Prioridade da Bíblia. Estamos aí nos últimos minutinhos, últimas horas do ano, né? Que este ano que venha a ser um ano repleto de bênção, um ano de prosperidade, um ano de muita luz e um ano de muita conquista, né? Nós sabemos que no meio dessas lutas, dessa dificuldade, nós sabemos que tem um Deus maravilhoso que sempre cuida da gente, está conosco e nos ajuda a chegar até o fim, né? Josué na sua caminhada, ele falou que ele passou por muitas coisas, mas até aqui tinha ajudado ele o Senhor. E não é diferente conosco, né? Eu quero trazer uma palavra nesse dia de hoje, uma palavra que vai falar 5 coisas que o cristão ele deve fazer continuamente ou diariamente, amém? E o versículo que eu vou usar como base é um versículo que está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, que fala assim, ó: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. De novo, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Só dar uma introdução rápida nesse texto. Nós vimos aqui que no capítulo de Atos 6 vai falar sobre a introdução, a instituição dos diáconos, né? Daqueles que iam ajudar a servir a igreja de Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que por se aumentar, a igreja cresceu rapidamente e logo ficou uma grande comunidade, muito grande, e os apóstolos eles não conseguiriam parar o ministério da palavra para atender aquelas mulheres. As viúvas, as mulheres necessitadas, eles constituiu ali o diácono e encarregou esse ministério. E aqui nós vemos aqui nesse versículo que nós vamos que vai falar que os apóstolos eles tinham algo na vida deles, algo que eles tinham que fazer continuamente. E o que era? Eles falaram: nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Primeiro, meu irmão, persevere, orando, buscando, lendo a palavra de Deus para que Deus venha te usar grandemente como uma ferramenta do Senhor. Vamos aqui ver, estudar alguns versículos. Em Atos, no livro de Salmo, versículo 34, nós vimos que uma das coisas, segunda coisa que nós temos que fazer continuamente, primeiro, orar, buscar Deus. Mas nós perseveramos na oração e no mistério da palavra. Bem, segunda coisa que o cristão ele tem que fazer continuamente na vida dele, assim como a oração que não pode sair da vida do cristão, é o louvor, a adoração a Deus. Nós vimos aqui que no livro de Atos, eu vou escolher no versículo 34 do livro de Atos, para que nós venhamos ler, que diz assim, estou procurando aqui na Bíblia, por isso que eu estou aqui passando as folhas, versículo 34 de Atos, capítulo 34 de Atos, de Salmo, perdão, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. Interessante aqui que o salmista Davi, ele fala: louvai ao Senhor continuamente. Coisa linda. Louvai ao Senhor em todo tempo e continuamente. E na boca do salmista Davi estava sempre um louvor de adoração a Deus. Então, a nossa caminhada cristã, além de a gente ter a oração como foco principal, aqui estar sempre buscando a Deus, estar sempre em comunhão com Deus, nós temos que estar sempre louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. O adorar a Deus não é somente eu ir para o culto adorar a Deus. Não, ali eu estou em comunhão com a igreja em adoração. É o corpo de Cristo em adoração. Mas eu preciso estar em continuamente adoração a Deus, exaltando o santo nome do Senhor, glorificando, agradecendo, louvando a Deus pelas suas maravilhas, pela sua criação, pelas suas feituras, que é extraordinária, são muito. Então que nós possamos ter na nossa mente um louvor continuamente na nossa boca de adoração ao nosso Deus. Vamos voltar aqui aonde versículo capítulo 6 de Atos. Capítulo 6 de Atos, aonde aqui nós estamos meditando. Interessante, meus irmãos, que depois de eu louvar a Deus, de eu buscar a Deus
e ter sempre um louvor nos meus lábios de adoração a Deus, tenho que ter mais algo para prestar a Deus continuamente, todos os dias. Vamos lá? Servir ao Senhor. Servir a Deus continuamente. O versículo que eu quero ler aqui está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Que fala que, a introdução ali é que quando Daniel, o rei da Babilônia, ele levantou ali sua estalta, e a ordem era que todos se prostrassem diante da estalta e servissem ao rei, e adorassem ao rei. Mas Daniel colocou algo no seu coração, que ele só se curvava perante Deus. Então, resumindo a história, a Bíblia diz que o rei mandou jogar ele junto das covas dos leões. E olha a palavra que ele vai falar. Olha o que Nabucodonosor vai falar para Daniel. Olha só. Capítulo 6 de Daniel, versículo 16. Diz assim, ó. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. Há de te livrar, ou te livrará. Coisa linda se ver esse Deus continuamente, todos os dias. Ser fiel e servir a Deus em oração, em adoração, em prestar uma ajuda a um irmão, um conhecido. Isso é servir a Deus, é estar disposto a servir o trabalho, o ministério da igreja, aquilo que é determinado pelo pastor, pela organização ministerial. Servir a Deus, estar pronto para servir ao Senhor, estar pronto para servir ao seu ministério. Porque nós vimos que Daniel, armaram uma cilada para Daniel, mas através da sua adoração, do seu servir a Deus, ele era tão fiel a Deus, servia tanto a Deus, que ele não se prostrou, não teve medo da dificuldade que há de vir. Mas Deus foi com ele, livrou ele da cova dos leões, porque Daniel servia a Deus continuamente, diariamente. Então isso o cristão também tem na vida dele. Isso nós temos que ter na nossa vida. Que meu servir a Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho que estar sempre pronto a servir a Deus, a servir meus irmãos, a servir a igreja, a servir ao próximo. Amém. Vamos meditar em mais um versículo que diz aqui no livro de Isaías, que fala, vigiai. Segundo, depois de servir a Deus, eu quero trazer aqui sobre vigiar. Por que vigiar? O cristão, eles têm que estar sempre vigiando, eles têm que estar sempre atentos. O cristão tem que ser que nem um soldado de Cristo. Estar atento, o que vem pela frente, o que vem pela trás, dos lados. Sempre estar atento. Mas vamos ver o que é que diz aqui no livro de Isaías, que vai falar sobre vigiar. Só para me trazer aqui a conclusão, que diz aqui no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 21, versículo 8. Vamos ver o que é que diz lá? Isaías 21, capítulo Isaías 21, seu versículo 8. Bem, que diz assim, ó. E clamou como um leão, Senhor, todos sobre torre de vigia. Estou em pé, continuamente, de dia e de noite, guardando-me, ponho noite inteira, noite inteira. Ele fala aqui, ó, e clamou como um leão, Senhor, sobre torre de vigia. Estou em pé, continuamente, de dia e de noite, guardando-me noite e dia. Coisa linda. Vigiai de dia e de noite. Continuamente. Continuamente. O cristão tem que vigiar, porque o inimigo está sempre criando laço, estratégia, as suas artimanhas. Então, a gente tem que estar sempre de vigia. Aqui, nesse contexto aqui, eles ficavam em uma torre bem alta, olhando. Eles tinham a visão de tudo, que eles estavam numa torre alta, olhando quando os inimigos se aproximavam. E ali eles tocavam a trombeta e avisavam quando vinha o perigo. Então, assim também na vida do cristão. O mundo está cheio de ilusões, muitas coisas boas aparentemente para os olhos,
mas isso é destruição. Mas que nós possamos vigiar continuamente, estar sempre atento e nos guardar a cada dia para o nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus também, versículo 25, se eu não estou enganado, 41, vai falar: vigiai, porque não sabei nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Então que nós possamos estar nessa caminhada de vigilância na presença do Senhor. Último versículo. É um versículo que eu vou deixar agora. Buscai a face de Deus. Isaías, capítulo 55, no seu verso 6. Vamos ver o que é que diz? Isaías, que é tudo olhando mesmo, sentindo as folhas da Bíblia. Isaías, no seu capítulo 55, verso 6. Olha o que a palavra do Senhor diz, para a gente finalizar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então nós sabemos que o Senhor, Ele está atento às nossas orações, Ele está atento aos nossos passos, aos nossos movimentos em direção a Ele. Então quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos o desejo de buscar a Deus continuamente, todos os dias, estar sempre buscando ao Senhor, nós temos também um privilégio. Qual é o privilégio que nós temos? É de ter a presença do Senhor na nossa vida, é de ter o Senhor conosco todos os dias. Então esse convite aqui ele foi feito para a nação de Israel, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque ali ele estava se corrompendo, se distanciaram do Senhor e não ligaram de buscar a Deus. Então, através do profeta Isaías, Deus estava convidando a sua nação a buscar o Senhor. Então que isso não possa acontecer conosco, né? Que nós possamos já ter isso no nosso coração, de buscar a Deus todos os dias, estar na presença de Deus todos os dias, em servir, em adorar, em honrá-lo, em exaltá-lo, em glorificar pelas maravilhas que Ele tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida a cada dia. Então, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar, possa dar um novo ano de bênção, de vitória, que nós possamos estar sempre nessa caminhada, em guardar esses princípios da palavra de Deus, para que nós possamos servir melhor ao Senhor. Primeiro, 5 passos que eu coloquei aqui que o cristão ele tem que ter na sua vida diariamente. 5 coisas que ele tem que fazer continuamente ou diariamente na sua vida. Primeiro, orar a Deus. Segundo, ter sempre um louvor de adoração a Deus. Terceiro, servir a Deus com alegria. Quarto, estar sempre em vigilância, atento à voz de Deus, atento às estratégias do inimigo. E a última é buscar a Deus continuamente. Estar sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos. Um abraço a cada um. Fique com Deus.